E aí pessoal dos primeiros anos, tudo bom com vocês? Então estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Hoje nós vamos trabalhar o nosso capítulo novo que começamos na aula passada, acho que é o 9, se não me engano, tá? E também tem uma questão para resolver de uma aluna que me pediu na aula passada, né, dos testes que eu vou ver vocês, se tivessem dúvidas para mandar. Então nós vamos começar então com essa atividade só uma atividade só para a gente iniciar a correção dela, ok? Então tá aqui a atividade. Então é dúvida da semana passada. A primeira questão, tá? Passada pela FUVEST. Os carboidratos, os lipídios e as proteínas constituem material estrutural e de reservas dos seres vivos. Qual desses componentes orgânicos é mais abundante no corpo de uma planta e de um animal? Aí as opções: proteínas em plantas e animais, carboidratos em plantas e animais, lipídios em plantas e animais, carboidrato nas plantas e proteínas nos animais, e proteína nas plantas e lipídios nos animais. A resposta correta é a letra D, né? Que é carboidratos nas plantas e proteínas nos animais, tá? Por quê? Porque nas plantas o principal componente macromolecular, né, orgânico, são os carboidratos. Então o que prevalece nas plantas são os carboidratos. Uma vez, né, que o processo fotossintético ele é capaz de produzir glicose e oxigênio. É só lembrar da fotossíntese, né, que ela pega gás carbônico, água, sais minerais e produz glicose para a planta e oxigênio que libera no meio ambiente, os quais, né, são estocados sob a forma de amido. Então, amido é uma forma de carboidrato. O milho ele é rico em amido, então é muito carboidrato ali. Então, nas plantas vai ter mais carboidratos. Já nos animais, o principal componente é a proteína, encontrado majoritariamente nas unidades musculares e também como função estrutural das membranas plasmáticas de todas as células dos seres vivos, tá? Então, nos animais nós temos a maior parte de proteína. Temos carboidratos? Sim, só que às vezes esse carboidrato ele vira açúcar e se a gente não consome toda essa energia ele vira gordura e é armazenado em forma de gordura, tá? Mas nos nossos músculos majoritariamente nós temos proteína, por isso que é carboidrato nas plantas e proteína nos animais, né? Espero ter conseguido tirar a dúvida da aluna que me mandou, né, a dúvida. Outra coisinha que eu ia falar, gente, eu sempre gravo os vídeos assim na noite anterior, porque a noite aqui no bairro é mais silencioso, né? A internet é melhor também para eu conseguir subir pro YouTube, tá? Então, aí eu faço slides com mais antecedência em gravar como antigamente fazia o slide, gravava e ia dormir lá pela 1, 2 da manhã. Começava às 7 horas da noite até 1, 2 da manhã. Para gravar e preparar slide, gravar, editar e tudo mais, né? Agora eu consegui me organizar melhor. Então esse vídeo sempre vai ser postado na noite anterior, né? Quem se inscreveu no canal recebe a notificação, tá? Não precisa assistir à noite não, tá, gente? Não é obrigatório não, porque é quando a minha internet funciona melhor para mim subir esse vídeo no YouTube, né? Porque um povo não é muito pequeno, demanda internet. Então à noite é o melhor horário que eu consigo fazer isso daí, tá? Só pra tirar dúvida, pra vocês não ficarem reclamando, eu tô postando no meu canal. No Classroom, isso só vai ser postado amanhã, né? De manhã sai postado de manhã, que é a hora que vocês estão assistindo, que alguns de vocês estão assistindo agora, né? Tem umas pessoas que assistem logo que eu lanço, mas tudo bem, ok? Mas fique na cabeça que é pra de manhã, no horário da aula. Bom, com isso nós vamos iniciar então o nosso capítulo, eu acho, capítulo 9, que é a parte de células, né? Isso mesmo, então é o nosso capítulo 9, que trata citologia e envoltório celular. Então a gente está iniciando o estudo das células. E aí tem um pouco da história, que é a hora que a gente vai estudar sobre os microscópios e tarará, tarará, um monte de coisa aí
Beleza? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Beleza? Então vamos iniciar com o estudo dos microscópios, né? O microscópio. Então a gente começa aqui com o óptico composto. Estou aí na página 195 de vocês, já iniciar a aula aí, né? Um pouco de história, tratando obviamente do microscópio, ok? Então, microscópio óptico, que é o que usa lentes, né? Que a gente é o mais simples que nós temos. Bom, então quem iniciou, né, esse negócio tudo foi Robert Hooke, né, um estudioso inglês, e foi o primeiro lá em 1665 a observar células. Para tal, valeu-se de um rudimentar microscópio idealizado anos antes por um outro estudioso, o Anthony van Leeuwenhoek. Esse nome é difícil. Pelo Anthony, tá? Beleza? Foi mais ou menos essa coisinha feia aqui, ó. Esse negocinho feio aqui. Esse microscópio bem rudimentar mesmo. Então, Hooke, ele observou cortes finos de cortiça, tá? Que se ao microscópio, né, que se apresentavam ao microscópio com um aspecto similar a pequenos favos de mel empilhados. A cada um destes favos, Hooke atribuiu a designação de celulae, de célula. Então ele que iniciou esse nome célula. Então o que ele observou foi isso daqui, né? A cortiça, as células da cortiça da árvore, e esses espaços vazios ele denominou como celulae, ou células, né, como a gente chama até os dias atuais. Mas aí cerca de 10 anos mais tarde, o próprio Anthony observou pequenos seres vivos que designou por protozoários, aos quais mais tarde, né, foi dada a designação de bactérias. Okay? Então esse aqui era o microscópio bem rudimentar mesmo. Então ele tinha essa haste que era para subir e descer o que ia ser visto, né? Uma agulha para colocar a amostra e a lente. E aí observava aqui para ver o negócio bem pequenininho aqui do outro lado. Então era assim que era feita as observações, né, no passado. Então, mas hoje em dia, né, nós já temos esses microscópios aqui mais bonitinho, ó, microscópio óptico, né, tal, composto duas lentes, duas objetivas e duas subjetivas, algumas subjetivas aqui embaixo. E aí nós conseguimos visualizar melhor aqui as células. Essa aqui é uma célula vegetal e aqui uma célula animal, ok? Novamente, né, se estivéssemos em sala, tem um trabalhinho que a gente faz com esse material no laboratório. Então, nós iríamos fazer análise de células no microscópio lá dentro do laboratório, para vocês verem como é, e também verem alguns outros animais, tá? O pessoal se encanta lá com as formigas, com as pulgas, né? Tudo já nas lâminas, exatamente para serem observados. Então a aula está interessante, infelizmente não vai dar de fazer esse ano. Então este aqui é o microscópio óptico, que nós temos um igual, semelhante, né, a esse lá na escola, que era a hora que eu ia mostrar as partes dele ao vivo, né? Mas, vamos parar de lamentar e seguir a vida, né? Bom, então ele serve para ampliar um objeto, funciona com um conjunto de lentes, tá? Ocular e objetiva, que ampliam a imagem. Então, a iluminação pode ser natural ou artificial. Nós temos alguns tipos. Tem o microscópio óptico natural,
que vai usar a luz do sol. Então ele vai ter uns espelhos na base, ajustáveis, de modo a captar a luz do sol para levar para o objeto a ser observado. Isso é quando vai fazer análise em campo que não tem eletricidade, mas é um pouquinho ultrapassado já, porque hoje em dia tem celular com lanterna, então tudo você pode, provavelmente nós já temos alguns microscópios que funcionam a bateria, né, para fazer essas análises. Antigamente não tinha, e aí tinha essa opção aí do iluminação natural e o artificial, que é ligar na tomada, ele puxa uma luzona. É difícil explicar assim, né, sem o bicho na mão, mas vamos lá. Isso é mais interessante com o microscópio em mãos, para vocês verem vendo, tocando, vendo como é que a coisa acontece. Bom, então ele é constituído por uma parte mecânica, que suporta e permite controlar uma parte óptica que amplia as imagens. Tá? Então aqui, eu não animei direito isso aqui, né? Não é para aparecer os nomes não, mas vamos lá. Então aqui nessa parte aqui, ó, a parte de cima é a lente ocular, onde você vai colocar o seu olho, né, para observar. Depois vem nessa partezinha aqui que é o canhão, que é o que vai direcionar, ó, aqui vai iluminar, vai vir, aqui vai estar o objeto, e aí vai passar por essa lente e o canhão vai fazer, né, a conversão da luz até o seu olho. Depois nós temos aqui o revólver. Esse revólver ele se mexe exatamente para você posicionar qual dessas lentes aqui que você vai querer. Tá? E essas são as lentes objetivas, então elas vão ter tamanhos diferentes. Você vai ter uma que aumenta 40, outra tem a 4, a 10, aí a 50, a 100, por aí vai. Então, tipo, 10 tem 4, mais 10 da objetiva. Aí, 10 vezes 4, 40, tem um aumento de 40 vezes. Aí tem uma outra que é a 50, aí você vai ter um aumento de 500 vezes. Aí tem a número 10, que tem um aumento de 100 vezes. Se tiver uma 100, vai ter um aumento de 1000 vezes e assim por diante. Vai depender do quão caro vai ser o microscópio, melhor serão as lentes objetivas e oculares para você observar. Aí aqui nós temos o braço, né? Tá. Aí tem aqui a platina, né? Aqui embaixo, que é uma mesinha. Essa mesinha tem essas pinças aqui que vão agarrar a lâmina, né? Que é uma plaquinha de vidro assim, uma plaquinha de vidro. Você vai colocar ali e vai observar. O objeto vai estar fixo lá. Aqui nós temos o condensador, que é para controlar a entrada de luz junto com o diafragma, tá? E aí controla a quantidade de luz que vai passar. E você pode fazer uma alteração de cores nos filtros aqui, tá? Para você observar melhor. Beleza? Eu volto aqui rapidinho. E aqui você tem a fonte luminosa, tá? Que aqui acende uma luz, essa luz passa aqui pelo diafragma, condensador, bate na lâmina que está na platina e vai levar essa luz, né, com a observação até o seu olho. O braço, que é para onde você pega o microscópio carregar, pinça que eu já falei para vocês, parafuso macrométrico e parafuso micrométrico. Macrométrico é para você movimentar, você vai girar e vai aproximar ou distanciar o objeto que você está observando. E o micro é para fazer movimentos pequenos, que às vezes quando você está imerso dentro da lâmina, você precisa fazer esse movimento bem devagarinho para não quebrar a lâmina e para acertar o foco, para você conseguir observar. E a base, né, onde vai estar a parte elétrica do seu, e bem pesada exatamente para dar sustentação ao microscópio. Ok? Então vamos lá. Então ele amplia a imagem fornecida pelo sistema de objetivas, né, que é as oculares, ó. Ela amplia em 10 vezes o que é fornecido lá pelas objetivas, tá? O canhão serve de suporte ao sistema ocular. O braço serve de suporte à platina e ao revólver, né? Essa parte aqui, ó, né, o braço. O revólver, aqui, ó,
L100, L40, por aí vai. Serve de suporte às objetivas que permitem a sua mudança. Então aqui você pega e gira. Quando você gira, você vai posicionando as lâminas diferentes para fazer a observação. E as objetivas, elas ampliam a imagem, né, que está sendo observado. Tá? Então você vai mudando aqui e vai posicionando outras lentes para conseguir fazer as observações. A platina, ela serve de suporte, ó, aqui que foi das pinças, você vai puxar e vai pôr a lâmina aqui. Então a platina, ela tem um buraco exatamente para o diafragma estar mandando a luz aqui, ó, né? Então serve de suporte à preparação, a observar. Então tem uma abertura na pane central exatamente para passar aquela luz. Vai, meu filho. O condensador, ele vai distribuir regularmente no campo de preparação a luz que atravessa o diafragma. Então esse é o condensador que vai passar para lá. O diafragma, ele regula a intensidade, tá? Aqui você vai regular a intensidade da luz captada, né, pelo espelho e que incide na preparação. Fonte de luz pode ser elétrica ou luz solar. Então essa aqui, ó, é a luz elétrica, liga na tomada, foi embora. Aqui é luz solar. A luz vai bater e você vai regular o espelhinho para ele atingir o seu o que você quer observar aqui, tá? Para conseguir fazer a observação quando não tem, um lugar onde não tem energia elétrica. Aí você utiliza esse processo usando a luz do sol. Então tem que ter muito cuidado com os olhos, com a intensidade da luz, enfim, bem explicado. Aqui você controla, né, a luz para entrar para não danificar tanto seus olhos, mas é possível. Pessoas que trabalham muito sempre usam óculos por conta desse uso excessivo de luz nos olhos. E os parafusos macrométrico e micrométrico, que foi o que eu tinha mostrado para falar para vocês, anteriormente permite o movimento de maior e menor amplitude, macrométrico maior, micrométrico menor, de aproximação ou afastamento entre as objetivas, entre a preparação e as objetivas, né, que você está observando, e as lentes que vão observar, as lentes que fazem o aumento do objeto. Tá? Base ou pé, né, constitui a base de suporte de todos os elementos do microscópio. Tem tudo aqui, ó. Aí tem que para você aumentar ou diminuir a intensidade dessa luz e ligar e desligar o objeto. A tomadinha está ali, a parte e os circuitos elétricos também estão guardados aqui dentro, além de um peso para manter ele estável na bancada. Ok? Então esse é o microscópio. Quais os cuidados que a gente tem que ter com o microscópio? Transportá-lo sempre com ambas as mãos, sempre utilizar as duas mãos, apoiando a base numa delas, né, e segurando o braço com a outra. Ao colocá-lo sobre a mesa, mantê-lo a alguma distância da borda da mesa para que ele não caia, não tropece, empurre e caia. Evitar molhar ou usar preparações temporárias, né? As lentes são peças muito caras e para limpar deve-se usar flanela que normalmente acompanha o aparelho. Então, se você é aluno, você nunca vai limpar essa lente. Sempre deixa com o professor ou com o técnico de laboratório. Após a utilização, né, encaixar as objetivas de menor amplitude alinhada ao ocular. Então você vai sempre rodar o revólver, deixar a menorzinha, porque caso ocorra uma movimentação da platina para cima e para baixo, principalmente para cima, não vai quebrar nada. Não vai quebrar nem a lente, nem enfim. Tá? Esse aqui são observações do microscópio óptico composto, que é esse que a gente acabou de conhecer. Tá? Então aqui nós temos umas diatomáceas, aqui um ovo em desenvolvimento, aqui uma ameba, né, que está normalmente nas águas poluídas, águas sujas, alguns protozoários, tá? E aqui a raiz de um cabelo. Então tudo isso pode ser observado
com o microscópio. E aí é óbvio que é graças ao microscópio que nós conseguimos evoluir e conseguir observar componentes pequenos e, por sua vez, nós conseguimos melhorar a ciência nesse ponto, né? Ao conseguir observar coisas que a olho nu nós não conseguimos enxergar, e aí com os microscópios fica mais fácil esta observação, tá? E aí que nós conseguimos, né, fazer a observação do citoplasma, de núcleos, membrana plasmática e tudo mais. Então, aí no caso agora nós faríamos uma preparação de célula e tal, e colocava no microscópio para observar. Eu me esqueci de colocar imagens e falar do microscópio eletrônico, tá? As desculpas aí, mas eu me esqueci. Tem no livro de vocês, tem na página 199. Microscópio eletrônico pode fazer a transmissão de varredura, né? Os de transmissão são empregados para analisar estruturas cortadas em fatias muito finas. Já os de varredura são empregados para analisar superfícies de corpo de seres vivos, né, de células e até mesmo de moléculas. Só que esses microscópios eletrônicos são muito caros. Muitos podem botar um dinheirão bem alto. Então, assim, você não vai olhar nas objetivas. Ele tem uma estrutura enorme e passa tudo para a tela de um computador. E aí lá você observa, né, nesse monitor, o que está passando, né, o que está sendo observado dentro do microscópio eletrônico. Então ele é bem caro, numa exibição em centros científicos especializados para isso. Tá? Fiquem muito felizes que a nossa escola tem um microscópio óptico. Eu trabalhei em muitas escolas que não tem. Nossa, tem. Olha que maravilha, né? Infelizmente a gente não está podendo usar, mas fazer o quê? Bom, depois de conhecer o microscópio, como é que a gente chegou lá e tudo mais, as observações, aí é que nós entramos nas... Aí tem as partes de medidas das células, eu não me aprofundei exatamente por conta da física, né? A física trata sobre medidas, aí só que como vocês tratam em centímetros, metros, quilômetros, tarará. Nós vamos trabalhar com milímetros, micrômetros e nanômetros. Dá uma olhada aí na página 201 do livro de vocês, tá? São as medidas usadas no estudo das células. Então, vocês têm uma tabelinha mostrando aí, né, o átomo, o diâmetro da molécula de DNA, um vírus, a maior parte das bactérias, a maior parte das células animais e a mosca. Então, a gente começa a mosca, você consegue ver a olho nu. Então, a gente consegue enxergar de 1 centímetro, a gente consegue enxergar milímetros, até 1 milímetro, dependendo da sua visão, você consegue enxergar a olho nu. Tá? Depois, você vai usar, apesar de um microscópio de luz, até aí 1 nanômetro, 1 micrômetro, perdão. Tá? Esse uso com a perna puxada chama-se micrômetro. Então você consegue ver no microscópio óptico normal, que a gente conhece, a maior parte das células animais, você vê a célula inteira, a maior parte das bactérias, você consegue ver elas, né, gigantonas. Depois disso tem que se usar um microscópio eletrônico, né, de 100 nanômetros em diante, quer dizer, para baixo, se usa os nanômetros. Por exemplo, o átomo tem 0,1 nanômetro, é muito pequeno. Como entender? Assim você tem lá 1 milímetro, você pega o metro e divide por 1000. Então, 1 milímetro, você pega o metro e divide por 1000. Então, 0,001 metro equivale a 1 milímetro. Micrômetro, você vai pegar um metro e dividir por 1.000.000. Então, você tem 1 metro de tamanho, divide ele em 1 milhão de partezinhas. Aí uma partezinha dessa vai ser 1 micrômetro. E o nanômetro, você vai pegar 1 metro e dividir ele por bilhão. É muito pequeno, tá? Você alcançar 1 nanômetrozinho. Beleza? Então, assim, umas medidas diferentes que talvez vocês não tenham escutado, mas é o mesmo conceito da transformação de medidas que vocês viram na física. De centímetro para metro, para quilômetro, para hectômetro, decâmetro, enfim, tá? Beleza, né? E aí nós passamos para a teoria celular. Então, ambos os trabalhos de Hooke, após o trabalho de Hooke, né, outros cientistas interessados dos microscópios dos seres vivos
desenvolvendo assim a citologia. No final da década de 1830, dois pesquisadores alemães, o Matthias e o Theodor, né, formularam a teoria celular, segundo o qual todos os seres vivos são formados por células. Então, as células são, portanto, unidades morfológicas e funcionais de seres vivos. Então, eles se concentraram nas suas observações nas plantas, né, o Matias nas plantas e o Theodor nos animais. Então, os vírus são considerados por muitos pesquisadores as únicas exceções que não têm células. Por isso a discussão se tem ou se ele é ou não um ser vivo, tá? E aí nós entramos nos envoltórios celulares, que as células encontram-se individualizadas, separadas por meio de seus envoltórios. E este deve se caracterizar, deve ter características que, enquanto separam do interior da célula do meio externo, também propiciam trocas de substância entre eles de forma controlada. Então agora nós vamos ver os envoltórios celulares, beleza? Então aqui a gente começa pela membrana plasmática, que pode ser chamada de plasmalema, que também pode ser chamada de membrana celular, membrana plasmática ou membrana citoplasmática. Tudo que é esses nomes aí faz parte dela, tá? Então esse aqui é o modelo do mosaico fluido, né, de Singer e Nixon. Então aqui você tem a membrana plasmática, ou parede celular não, tá? Membrana plasmática, ou membrana celular. Então o que ela vai ter? Essa parte roxinha aqui, junto com essa amarela, são os fosfolipídios, que a gente falou de fosfolipídios no capítulo anterior, se eu não me engano. Ou no capítulo... acho que foi no capítulo anterior. No 8, 7 ou 8, a gente comentou sobre isso. Então ele tem aqui, ó, os fosfolipídios, né? A cabeça dele é hidrofílica, se dá bem com a água. Já a cauda é hidrofóbica, não gosta de água. Então por isso você tem uma dupla camada fosfolipídica. Uma que fica aqui, ó, pro lado de dentro da célula e a outra que vai ficar pro lado de fora. O que permite, né, ela é semipermeável, ou seja, mesmo essa aqui sendo hidrofóbica, permite pequenas passagens de algumas substâncias, de forma controlada. Mas para auxiliar, vai usar essas coisinhas azuis aqui, ó, que são proteínas transmembrana, ou seja, elas atravessam a membrana e permite a passagem, elas vão ajudar nessa passagem de nutrientes, de água, ou de qualquer coisa que a célula precisa fazer esse transporte. Então quem vai auxiliar é essas proteínas aqui, ok? Aqui novamente, ó, uma membrana celular e as proteínas aqui ajudam fazendo auxiliar esse transporte. E dentro das perninhas, né, dos fosfolipídios, que não deixam nem que ela enche tanto de água que se exploda, né, ao ponto de sumir. Então ela controla a entrada e a saída exatamente para ela se manter bem nesse meio onde as células vivem, né, que é um meio aquoso, tá? Aí na foto de vocês, no livro de vocês, tem uma foto parecida com essa aqui, só que a minha tem algumas coisinhas a mais aqui nesse desenho, tá? Mas é uma foto bem parecida com essa que vocês têm. Então a membrana plasmática apresenta uma permeabilidade seletiva, ela é permeável, mas não a tudo. Tá? Ela permite a passagem controlada de algumas coisas que ela deseja, que entre o que saia de dentro da célula. Beleza? Então é sempre permeável, ela é de forma controlada. Tá? Então vamos lá. Aí nós temos aqui, ela, como já tinha falado, né, bicamada lipídica, então tem lipídios tanto para dentro quanto para fora, isola a célula, impede a passagem de moléculas grandes ou solúveis em água, proteínas imersas, vai ter a permeabilidade seletiva, vai controlar a entrada e saída com essas proteínas, e nos animais ela apresenta maior quantidade de colesterol para formar essa camada lipídica aí, ok? Então tá aí, né, a célula animal, ó. Tá? Célula animal. Aqui dentro nós temos o núcleo, é o material genético, esse roxinho todo é o núcleo. E aqui nós temos outra membrana nuclear. Essa membrana nuclear, né, é o que difere as células animais e vegetais de células
procariontes. Então, isso aqui é uma célula eucarionte, que ela possui carioteca. Essa membrana aqui, membrana de carioteca, membrana nuclear. E tudo vai formar o núcleo. E por fora você tem a membrana celular. Ok? Então aqui é a membrana celular. As cabecinhas vermelhas aqui são os fosfolipídios e a cauda dele, tá? Exatamente para proteger e formar a célula, no caso. Então, a fluidez da bicamada lipídica permite a movimentação das moléculas de lipídios e proteínas para entrar e sair dentro da célula, auxiliado por essas moléculas de proteína que facilitam essa entrada e saída de substâncias, né? Tanto saída quanto entrada de substâncias na célula. Certinho, pessoal? Então, lembrando, né? Estou explicando, tenta acompanhar junto aí com o livro, para ficar mais fácil vocês visualizarem, tá? Conforme se vocês tiverem alguma dúvida, vai anotando aí e depois manda para mim no WhatsApp, tá? Que aí eu tento, se precisar, no próximo eu faço um vídeo tentando retirar essas dúvidas de vocês, ok? Então, simbora. Alguns envoltórios externos da membrana celular. Então, nós temos a membrana celular e por fora da membrana vem alguns envoltórios que vai permitir mais resistência e permeabilidade. Então, nós temos o glicocálix, né? O glicocálice nos animais e protozoários, parede celular nas bactérias, cianobactérias, alguns protistas, fungos e plantas. Então, bactérias, cianobactérias, alguns protistas, não todos, fungos e plantas possuem parede celular. Animais e alguns protozoários vão ter glicocálice. Glicocálice é essa camadinha aqui, ó, parece um pelo, como se fosse o nosso corpo coberto de pelos, tá? E aqui você tem a parede celular, que normalmente converte em resistência para a célula. A resistência para manter a célula firme, manter a forma da célula ainda, mesmo que ela morra ou murche por algum tempo. Tá? Acontece muito com as plantas. Então vamos lá. Glicocálix, né? É essa, tipo aquela pelinho, né, que vai estar ali, lá em cima, pela parte de fora da célula, tá? Então, glicocálice, glico, açúcar, cálix, envoltório. É um envoltório de açúcar. Então, ele é um envoltório externo, a membrana. Ocorre nas células de animais e alguns protistas, como as amebas. Ele é composto de moléculas de açúcar associado a fosfolipídios e também as proteínas da membrana. Qual a função? De proteção, né, proteger a superfície celular contra lesões mecânicas, químicas, e também serve de adesão entre as células e o reconhecimento celular. Então, no caso dos espermatozoides, e o óvulo facilita a locomoção das células, diminuindo o atrito entre as células e o meio. Então, aqui, ó, no caso de reconhecimento celular, o espermatozoide ele precisa reconhecer o óvulo, e o óvulo também precisa reconhecer o espermatozoide para permitir que ele entre dentro dele. Então, como isso acontece? Através do glicocálice. O glicocálice do espermatozoide tem alguma substância que, ao entrar em contato com o glicocálice do óvulo, ele libera a substância e o óvulo fala: opa, conheço você, você pode, né, entrar. E aí ele vai lá, entra dentro da célula e tudo vai acontecer. Certo? É assim que funciona. Então, esses receptores, né, esse glicocálice receptores, é que é um probleminha na hora do vírus aí. Que o vírus ele tenta confundir as nossas células com algum receptor dele, uma proteína dele que aceite o reconhecimento da nossa célula, e a nossa célula fala: não, isso é uma coisa boa, e engloba o vírus aí que dá ruim. Né? Então, normalmente, quando você quer encontrar o vírus, você identifica essas proteínas de identificação para tentar impedir que ele adentre as células. Ok? E também facilitar a locomoção das células, diminuindo o atrito entre as células e o meio onde elas vivem. Né? Então, facilita ali a passagem delas por esse meio de sobrevivência. Então, ele vai promover resistência, barreira contra agentes físicos e químicos, reconhecimento celular e retém nutrientes e enzimas ao redor da célula. Tá? Resuminho aí das
das funções do glicocálix. Então vamos lá. Parede celular, então é mais rígido, né, que o glicocálix. Então ele vai ter menor possibilidade de mudar a forma, então não vai mudar a forma com facilidade porque ela é mais rígida, então ela vai manter aquela forma mais estruturada ali. É permeável, mas não exerce controle, então não consegue controlar. Bactérias vão ter peptídeo-glicano, né, na sua formação celular, e as plantas têm celulose, ok? Vegetais jovens, a parede celular é fina, primária. Já em vegetais adultos, né, tem os espessamentos, que aí vão ser os secundários. Então, normalmente, quando você vê aquela fibra da árvore, aquela casca, ali foram células que já morreram. Então, ali é a parede celular. A planta fez, apareceu lá, usou a célula bonitinha, aí ela não vai usar mais aquela camada. Aí aquela célula morre e aí vai formando a parede celular fixa, né? A celulose se fixa, fica mais dura, gerando, né, aquela camada lenhosa da árvore, tá? Os protistas, eles vão ter sílica ou celulose. Já os fungos é feito de quitina. Olha a confusão que se dá, né? Então, alguns protistas que têm parede celular, uns vão ser formados de sílica, outros vão ser formados de celulose. Já nos fungos é formado de quitina. Nas bactérias, peptídeo glicano e nas plantas, celulose, né? Então, eu gosto muito de cobrar isso aqui nas provas. Felizmente, no momento a gente está tendo provas, tá? E aqui está a célula vegetal. Então, essa parte em volta dela, que dá essa forma estrutural, deixando ela mais dura e mais rígida, é a parede celular, tá? Que vai dar formação e rigidez para a célula. Beleza? Então, segue o bonde. Aí nós vamos passar agora para as coisas de dentro da célula. Nós temos concentração de uma solução, ou seja, que é a parte de controle. Então, passamos os envoltórios, aí na 204. E agora nós vamos entrar na parte no processo de troca, né, entre a célula e o meio externo. Aí nós temos os processos, tá? Passivos, ativos, imediato para vesícula, tarará, tarará, tarará. Ok? Eu deixei a lista dos trabalhos, eu acho. Turma. Vai da galera que esqueceu o livro. Galera que esqueceu o livro, ó. Se deram sorte essa galerinha, hein? Não vai perder ponto de livro mais. Ai, ai. Beleza. Bom, moléculas dissolvidas, né? O soluto em água, em qualquer outro líquido, que é o solvente. Que às vezes depende em química, né? Normalmente a parte sólida é o soluto, solvente é o líquido. Não é a regra, mas é o basicão. Isso tudo gera uma solução. A quantidade de soluto dissolvida em uma quantidade de solvente, nós temos concentração de uma solução, que dá de calcular. Então isso é calculado na química. Né? Um período que eu dei aula de química, eu não gostava muito não, mas tinha essa parte aí de concentração de soluções, né? Tinha cálculo de densidade, aí concentração de uma solução, concentração da fração, enfim, não quero nem lembrar. A concentração de solução é um tanto maior quanto mais soluto estiver dissolvido em uma mesma quantidade de solvente. Então, conforme você coloca mais ou menos soluto numa solução, você vai ter concentrações diferentes. Né? Não sei se vocês já chegaram nessa parte de concentração, então faz aquele gráfico, né? Gráfico bonitinho. Se você tem muito soluto, né, você tem aquela curva de solubilidade. Não sei se vocês vão lembrar. Curva de solubilidade. Se o teu ponto de concentração está aqui dentro, tem muito soluto, pouco solvente. Então sua concentração está... esqueci o nome agora. Concentração... Muita concentração, não esqueci o nome. Se estiver fora da curva, aí vai ser pouca, né, concentração de soluto. Mas aí recebe nomes.
Tá? Os nomes é isotônica ou isomótica, hipertônica ou hiperosmótica, hipotônica ou hiposmótica. Iso é igual, está equilibrado. Hiper, muito. Você, lembrei, saturou, saturação. Né? Então você saturou a sua solução. E hipo, você não saturou, tá? Né? Não está saturada, ok? Você colocou pouco. Normalmente eu dou um exemplo disso daqui, vai fazer um suco. Então se tu coloca só um pouquinho de açúcar, vai ficar hipotônica. Tem pessoas que gostam, eu praticamente não gosto. Então tá ruim. Quando tu coloca na medida certa, aquele suco ficou gostoso, né? Isotônica, na medida correta, se a sua concentração foi certa. E hiper, quando tu taca açúcar, o treco fica melado. Tipo pessoas que fazem o suco tangue e ainda coloca açúcar. O suco tangue já vem com açúcar, mas a pessoa bota açúcar mais um pouco, aí o treco fica melado. Você fez uma solução hipertônica, né? Altamente concentrada, ou seja, altamente saturada de soluto. Beleza? Assim que funciona. E seguindo aí nós temos processos de troca entre as células e o meio externo. Então nós temos aí o processo passivo, que é através da membrana celular, sem gasto de energia. Então, o processo passivo, ele iguala e é sem gasto. Tem que lembrar disso, sem gasto, e serve para igualar a concentração da célula com o meio externo, ok? Processo passivo, através da membrana celular, sem gasto de energia, e serve para igualar a concentração da célula com o meio externo. Entendido? E aí nós temos aí os processos passivos: difusão, difusão facilitada e osmose. Osmose é quando uma célula está próxima da outra e ela simplesmente, para igualar a quantidade de soluto entre elas, transfere água, né? Transfere solvente de uma célula para outra para ficarem igualadas. Tá? Vocês acham que o conhecimento de vocês é absorvido por osmose? Né? Vocês pegam o livro, botam embaixo do braço e acham que por osmose, quando eu repassar do livro para a cabeça de vocês, eu boto na mochila das costas, né? E acho que vai passar assim. Só que não, tem que ler e estudar bastante. Processos ativos, através também da membrana celular, ativos com gasto de energia, e serve para manter a diferença. Passivo é para igualar, tá? Lá fora tem muita água, aqui dentro tem muito soluto. Então vou pegar aquele solvente lá de fora, trazer para dentro para ficar igual, o meio interno com o meio externo. Processos ativos servem para manter a diferença. Lá fora tem muita água, aqui dentro eu tenho muito soluto, mas eu quero manter o meu soluto aqui dentro. Entendeu? E aí a diferença de concentração entre meio interno e externo. Chama-se bomba de sódio e potássio. E os processos mediados por vesículas. Processos mediados por vesículas. E aí são as vesículas, essas vesículas são utilizadas para entrada e saída de partículas ou micro-organismos na célula. Aí nós temos a endocitose e a exocitose. Beleza? Então esses são os três principais processos de troca entre as células. Processo passivo, processo passivo sem gasto. Deixa eu ver se tem um negocinho mais interessante. Marca texto. Tem a cor da tinta amarela. Então vamos ver como vai ficar. Processo passivo. Cadê? Processo passivo. Tá? Não tem gasto. Sem gasto. Ele serve para igualar. Então ele tem a função de igualar o meio interno com o meio externo. Né? Processo ativo. Tá? Processos ativos é com gasto. Tá? Esses dois aqui eles ocorrem pela membrana,
serve para manter a diferença. Ele tem que manter essa diferença. Já os processos mediados por vesícula, tá? São utilizados para a entrada e saída de partículas líquidas na célula, e aí nós temos a endocitose e a exocitose. Nós vamos ver mais para frente quem são essas duas situações aqui. Por enquanto, essas aqui são mais importantes: ativo e passivo, por difusão, e aqui por bomba de sódio e potássio. Beleza? Então são os pontos mais relevantes, os pontos mais importantes que vocês precisam gravar, colocar na cabeça de vocês, para que nós possamos, né, ter um bom conhecimento, vocês terem um bom conhecimento do nosso conteúdo, ok? Pelos meus cálculos, pode ser que esteja errado, acho que está dando aí uns 45 minutos de aula, né, que é o tempo que nós temos normalmente aí de aula. Então, mas só nós temos 2 tempos seguidos. Mas eu preciso lançar 2 aulas lá no Classroom para contabilizar essas 2 aulas para a gente não perder, né? Realmente a gente não perder esse tempo aí, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar essa aula aqui e já vou continuar direto aqui gravando, mas para vocês vai aparecer outra notificação no Classroom, né? E vai ter outra aula no YouTube para vocês darem continuidade, tá? Então, até daqui a pouco na parte 2 dessa nossa aulinha de hoje, beleza? Então, até já já.